Olá! Hoje a gente vai dissecar a ideologia Red Pill, mas não com achismo. A proposta aqui é usar uma lente filosófica bem afiada para entender esse fenômeno. Todo mundo conhece essa cena, né? O movimento Red Pill se apropria justamente dessa metáfora central do filme Matrix. A promessa é a seguinte: um despertar para uma verdade bem dura e que estaria supostamente escondida do mundo. Então, para entender essa ideologia, nosso caminho vai ter 4 partes. Primeiro, vamos olhar para essa promessa de verdade. Depois, a gente analisa a linguagem específica que eles usam. Em seguida, vem o diagnóstico filosófico. E, por fim, vamos ver como essa doença pode evoluir. Então, vamos começar pelo começo. O que seria essa tal verdade que a pílula vermelha revela? Bom, a ideia que o movimento vende é que ele desvenda a natureza biológica imutável das relações humanas. Uma essência que, segundo eles, a sociedade moderna teria tentado esconder ou maquiar. Mas aí que está o pulo do gato. Uma análise mais crítica mostra que essa verdade talvez não seja uma descoberta tão objetiva assim, sabe? Parece mais uma visão de mundo que já vem pronta, um pacote fechado. Um universo de exclusão, todo construído em cima de opostos e polaridades bem rígidas. E aqui a coisa fica ainda mais interessante. O argumento central da nossa análise é que esse suposto despertar, na verdade, é paradoxalmente o primeiro sintoma de uma patologia. Uma doença, digamos, espiritual ou filosófica. Certo, vamos para a segunda parte, a linguagem da redução. Ou seja, como uma ideologia consegue construir todo um universo de significados usando apenas palavras. Para conseguir sustentar essa visão de mundo, a manosfera, como é chamada, acabou desenvolvendo uma linguagem toda própria, um vocabulário específico que funciona como uma verdadeira ferramenta ideológica. E essa tabela, olha, ela resume a coisa toda de um jeito brilhante. Temos termos como alfa versus beta, que basicamente divide os homens numa hierarquia de sucesso sexual, reduzindo a masculinidade só a uma questão de dominância. Depois, o AWLT, sigla para todas as mulheres são assim. Isso pega uma generalização bem cínica e a transforma numa lei universal, né, negando a individualidade. Aí vem o SMV, valor de mercado sexual, que talvez seja a forma mais explícita de desumanização, a ideia de que as pessoas têm um preço no mercado. E por fim, o muro, o suposto ponto em que o valor de uma mulher despenca. Percebe, esse léxico não está só descrevendo coisas. Ele foi desenhado para reduzir pessoas a objetos previsíveis dentro de um sistema de trocas. Ok, então como a gente pode diagnosticar isso filosoficamente? Parte 3, um diagnóstico filosófico. E para isso, vamos usar como guia o pensamento de um filósofo romeno, Constantin Noica, e o seu conceito de doenças do espírito. O principal diagnóstico aqui é o de acatolia. E o que é isso? É a recusa do geral. É uma patologia do espírito onde a pessoa rejeita a ética universal, o humanismo, valores compartilhados, para focar de um jeito obsessivo apenas na experiência individual, na troca, na transação. O arquétipo de Noica para isso era o Dom Juan. Pensem bem, o Dom Juan não é alguém que não conhece as regras. Ele conhece a lei moral, mas a rejeita de propósito em nome das suas conquistas imediatas. É a mesma lógica do alfa moderno. Ele sabe que existe um mundo de ética, mas rejeita tudo em favor da lógica do valor de mercado sexual. Cada mulher para Dom Juan era um particular a ser conquistado. Ele se recusava a ver o geral, a humanidade, o amor. O alfa faz a mesma coisa, vê relacionamentos como um mercado e recusa a ideia de parceria ou respeito. Isso pode gerar uma dúvida, um aparente paradoxo, né? Se essa ideologia recusa o geral, universal, por que ela vive fazendo generalizações enormes, como todas as mulheres são assim, o tal do AWOLT? E aqui está o ponto central. A WLT não é um universal de verdade no sentido filosófico. É o que se chama de um falso universal. É, na verdade, um sintoma da doença. É pegar uma experiência pessoal, uma anedota cínica, e transformar aquilo numa lei da natureza, uma lei inabalável, só para justificar o ressentimento. Mas a coisa não para por aí. Essa doença pode progredir. Quarta e última parte: a doença e a metástase. O diagnóstico inicial, a acatólia, pode evoluir para algo ainda mais extremo, como uma metástase mesmo. Esse estágio seguinte se chama arrorétia. E o que é isso? É a recusa da participação.
É a doença, daquele que, depois de uma suposta iluminação, simplesmente se recusa a fazer parte do mundo. O arquétipo aqui é Godot, daquela famosa peça, o personagem que todo mundo espera, mas que, por definição, nunca chega. E essa progressão patológica, se a gente colocar em etapas, fica muito clara. Primeiro, a iluminação, quando a pessoa toma a Red Pill. Segundo, o diagnóstico. O cinismo vira a catotolia. Terceiro, a metástase. A catotolia evolui para a arretia, a recusa em participar. E quarto, o sintoma final. A pessoa adere ao MGTO, homem seguindo seus próprios caminhos. Um movimento que prega o afastamento total. O caminho se encaixa perfeitamente. Portanto, o movimento MGTO se torna a auretia na prática. Eles são os Godots da manosfera. São os homens que, depois desse suposto despertar, fazem a escolha consciente de não participar mais do jogo. No fim das contas, a verdade oferecida pela pílula vermelha não seria uma cura. A análise da fonte a descreve como uma doença do espírito mascarada de remédio, ou seja, uma patologia que se apresenta como se fosse a solução. E tudo isso nos deixa com uma pergunta final, que eu acho que é crucial. A Red Pill promete uma verdade, ainda que dura, mas essa análise filosófica sugere que, no momento em que essa verdade rejeita a nossa humanidade compartilhada, a própria busca por ela já se tornou a doença. Fica aí a reflexão. Quando é que uma busca pela verdade se transforma numa patologia?